paz do Senhor. Amém. Nós vamos iniciar o nosso trabalho nesta manhã, a nossa escola bíblica dominical, com uma oração. Eu gostaria de pedir a irmã Núbia que viesse aqui e orasse por nós para esse trabalho, para este culto. Oremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor amado, por mais um dia de vida e saúde. Muito graças te damos, Senhor amado, por estarmos aqui na tua casa, para te adorar, meu Pai, e agradecer o teu santo nome, meu Pai. Obrigado por cada vida aqui presente, cada família aqui representada, meu Pai. Seja conosco nesse momento, aceita o nosso louvor, a nossa adoração e nos prepare, Senhor, para receber a tua palavra, os teus ensinamentos. Que estejamos, Senhor, todos de coração aberto para aprender mais de Ti, Senhor. Sei que o irmão Reginaldo aprende a beber, sei que a Jade vai nos trazer o estudo, Pai, e sei com cada um de nós, Senhor, amado, para que possamos aprender e praticar os Teus ensinamentos, Senhor. Sei conosco, perdoe, Senhor, os nossos muitos pecados e nos ajuda, Pai, a fazer o melhor para Ti. Em nome de Jesus que eu agradeço de sempre. Amém. Eu declaro aberto o ano letivo 2025 da EBD, da IBA Jovem. Amém? O tema que escolhemos, podem se sentar. O tema que escolhemos para trabalharmos durante o ano, vocês podem ver aqui no telão, assim que for projetado: transformados para transformar. Por que isso? Vejam. Adão e Eva pecaram, e a partir daí Deus construiu todo um movimento para que de novo fôssemos feitos filhos por adição de Deus, a partir de Jesus Cristo, que veio e morreu por nós. E como é que entra essa transformação? Veja, Jesus veio, fez discípulos e disse: olha, vocês estão transformados. Agora vão por todo mundo e transformarem novas pessoas para que eles também se tornem discípulos a partir do crer em Jesus. Por isso, transformados para transformar. Vamos repetir todo mundo junto? Transformados para transformar. Só para clarificar um pouco mais. Jesus nos transformou quando nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Quando isso aconteceu, Ele nos deu a missão: agora vocês vão transformar outras pessoas, e essas outras pessoas transformarão outras pessoas e outras pessoas até a volta do Senhor. Então, nosso tema é transformados para transformar. Ok, agora vamos ficar de pé de novo. A divisa para o nosso ano está em Atos 6:7, na versão da NVI. Vocês estão conseguindo ver a linguagem do Roberto? Sim. Ok? Diz assim: a palavra do Senhor crescia e se espalhava, e o número dos discípulos aumentava cada vez mais. Porque, uma vez transformados, agora eles tinham no seu coração o desejo de transformar vidas. Vamos repetir? Assim, a palavra do Senhor crescia e se espalhava, e o número dos discípulos aumentava cada vez mais. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui na tua casa para aprendermos mais do Senhor. Pedimos a tua bênção e a tua direção. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém? Amém. Todos estão bem? Amém. Amém. Glória a Deus. A Escola Bíblica Dominical de 2025 será marcada por uma jornada de transformação, onde cada lição nos desafiará a viver os valores do reino de Deus, como alegria, fé, compaixão, fidelidade e amor. Esses valores são essenciais para o crescimento espiritual e nos capacitam a refletir a glória de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Por meio do compromisso com Deus, com o próximo e com a missão da igreja, seremos inspirados a crescer em comunhão, a edificar vidas e a multiplicar discípulos.
unidos pelo Espírito Santo, seremos instruídos para transformar o mundo e expandir o reino de Deus, fazendo da escola bíblica dominical um lugar de aprendizado, crescimento e impacto na sociedade. Este é o nosso chamado: crescer em Cristo, aplicar os valores do reino no dia a dia e contribuir para o fortalecimento da igreja, tanto espiritual quanto numericamente. Amém. E nesse momento eu gostaria de chamar a irmã Jade, que ela vai fazer uma descrição. Ela vai nos apresentar uma aula magna sobre o assunto a ser abordado nessa revista. Bom dia, irmãos. Bom dia. A Gisliane vai distribuir para vocês um resumão da aula, tem espaço para anotações também. Então, vocês fiquem à vontade para usar o papel aí na forma que vocês desejarem. A aula de hoje não vai ser exatamente sobre a primeira aula da revista. Eu dei uma rodeada na revista, não toda, porque é muita coisa de uma vez, mas os principais tópicos. Então eu peguei um pouquinho da primeira aula, peguei um pouquinho da aula, acho que 26, peguei um pouquinho de aqui, de acolá, daqui da minha cabeça, um pouquinho que eu sei, e fui montando essa aula para fazer um breve fundamento para vocês poderem se aprofundando nas aulas com os seus respectivos professores, tá? Então, se os professores depois acharem por bem ministrarem a aula, aí fiquem à vontade, tá bom? Vou começar com uma pergunta e eu quero que vocês respondam. Aqui não é a pregação vai ser daqui a pouquinho com o pastor Diego. Então é uma aula, quero que no máximo que dê, que a gente interaja, beleza? O que é uma pessoa virtuosa para o mundo? O que vocês consideram que o mundo considera uma pessoa virtuosa? Nossa, calma, irmãos, peraí. Irmãs, Tarcísio. Uma pessoa cheia de qualidades. Ok. Sim. Alguém mais quer acrescentar? O que o mundo considera uma pessoa virtuosa? Uma pessoa que dá bons exemplos. Uma pessoa que dá bons exemplos. Isso. E para Deus? O que Deus considera uma pessoa virtuosa? Tem diferença? Podem cochichar alto, não tem problema. Não tem certo, errado, não vale ponto. Não vou contar para os professores depois, está tudo certo. Então vamos lá. Para o mundo e para Deus, uma pessoa virtuosa é no mesmo esquema? É a mesma base? É o mesmo conceito? Não? Então há uma diferença, certo? Essa diferença que a gente vai falar sobre ela aqui na aula de hoje. Segundo o dicionário, eu fui lá no bom e velho Aurélio, só que pelo Google, e perguntei para ele o que é. Vai ter lá, perguntei. Perguntei o que é virtude. Senhor Aurélio, o que é virtude? E ele me deu o seguinte conceito: virtudes são disposições constantes do espírito, as quais, por um esforço da vontade, inclinam à prática do bem. Então é um esforço que você tem aí dentro do seu coração de tentar pegar valores universais e se inclinar para o bem. Então até o Aurélio sabe que se você tenta inclinar para o bem é porque a gente tem talvez uma inclinação para o mal. Talvez não, né? A gente tem essa inclinação para o mal. E essa revista ela vai trazer como valores, como virtudes, o conceito de que obrigada, Maria. De que virtudes, de que valores cristãos, eles vão fazer parte de um plano de regeneração de um cristão. Então, a cada degrauzinho que você sobe na sua vida cristã, você vai alcançando ali mais raízes, vamos dizer assim, nesses valores, nessas virtudes. É algo que a gente ganha de Deus, que não vem do nosso próprio esforço, não vem do nosso próprio coração, mas que a gente tem a nossa responsabilidade de tentar ali estar sempre melhorando, se esforçando, cultivando mesmo e cuidando dessas virtudes. Então, são evidências da obra transformadora de
parte de uma transformação, você já é capaz e você já é capacitado por Deus para abençoar outras pessoas, para subir degrauzinhos na vida cristã, caminhando na direção que Deus deseja. Amém? Vamos dar um exemplo prático. Os meninos aqui do louvor. O músico, ele precisa o quê? Fazer o quê para ele se aperfeiçoar ali dentro da área da música? Ele precisa treinar. Quando eu era adolescente, eu cismei que eu queria aprender violão para ser uma guitarrista no futuro e tudo mais. E aí, com umas 3 ou 4 aulas, eu peguei uma música, não é uma música cristã, não me julguem, é uma música do Guns N' Roses, então é um rock. E eu queria fazer o solinho desse rock no violão. Eu tinha 3 aulas de violão. Eu consegui? Que isso, irmão? Não consegui mesmo não. Porque eu não tinha treino, eu não tinha a base para um dia fazer aquele solo. Chegou que eu desisti do violão, mas tudo bem. Um músico, ele precisa treinar, ele precisa se esforçar, mesmo que ele não ache legal um treino, para que ele possa se aperfeiçoar. O cristão, ele segue mais ou menos nessa linha de raciocínio. Ele tem ali que exercitar a piedade, ele tem que exercitar os seus valores, tem que exercitar aquilo que Jesus ensina para a gente conseguir ter esse crescimento espiritual. Se a gente for deixar tudo para o nosso... olha o que o nosso coração quer. Vai dar ruim, a gente não vai seguir para caminho de piedade nenhum. Vamos seguir para caminhos tenebrosos. Então tá. Nós percebemos que as virtudes, elas fazem parte de uma vida cristã, mas quais são os conceitos por trás de uma virtude que existem aí no mundo, que a gente ouve e que, quando eu falo no mundo, não são necessariamente erradas, só talvez não sejam completas para uma vida de um cristão. E aí nós vamos fazer a distinção entre ética, moral e a autoridade de Cristo, que é o que completa tudo que a gente tenta aprender aqui nessa terra. A moral, e aí eu peguei o mesmo conceito que está na revista, para não confundir conceitos, como são coisas mais filosóficas, peguei o mesmo conceito exatamente do jeito que está na revista. Esse conceito está na aula de vocês da revista, tá bom? Então, a moral, ela é um conjunto de regras e valores que variam entre culturas e entre épocas. Diz respeito aos costumes, normas e regras impostas pelo coletivo. Então, entende o que o coletivo entende como certo e errado, e isso vai variar com a cultura, com a época do local. Um exemplo disso, o divórcio. O divórcio, há décadas atrás, ele era algo bem visto? Não, era um tabu. Ninguém se falava nisso, ninguém se divorciava, era algo que não era bem visto pela sociedade. E hoje, como que é o divórcio? Mudou a questão? A visão que as pessoas têm do divórcio? Sim, hoje ela é aceito, como se fosse mais um detalhe na vida das pessoas e tudo mais. Não vou entrar aqui na questão do divórcio em si, mas apenas um exemplo para a gente entender como que conceitos, como que atitudes nossas, elas variam de acordo com o lugar, de acordo com a época. Então, o divórcio, na época dos anos 80, 70, por exemplo, era de um jeito, hoje é de outro jeito completamente diferente. Isso é um exemplo básico e clássico do que é a moral. Ética. A ética busca princípios universais que orientam as nossas decisões. É um conjunto de escolhas que cada um considera valiosa para si. É um ato mais reflexivo, mais introspectivo e responsável de cada um, porque cada um vai fazer a sua escolha. Então a ética, ela vai ter ali uma base da moral, do coletivo, mas no final é você que decide se o seu ato ele é um ato ético ou não. Vai ser algo que você refletiu ao longo da sua vida e em tudo que você viveu, você vai perceber se aquilo é bom ou não. Então, um exemplo. Um cristão, onde a cultura, por exemplo, da empresa, todo mundo
condiz com seguir a corrupção ou não. Então, geralmente, as pessoas que se dizem éticas vão seguir por um caminho, não. Tá todo mundo aqui fazendo a corrupção, passando a mão no negócio aqui, mas eu vou seguir direitinho. É isso. Ou, por exemplo, na faculdade, todo mundo passa a lista de presença dos professores. E é um costume assim feio na faculdade, o coleguinha pedir para você assinar a lista de presença, não é? Você vai decidir, você sabe que isso é certo? Não. Então, se você se diz uma pessoa ética, você vai falar assim, hoje não, colega, se vira e assina ou vaza da aula. Então, é mais ou menos por esse caminho aqui. Esses dois conceitos, ética e moral, eles estão errados? O que vocês acham desses dois conceitos? Uma pessoa não cristã, ela pode ter uma boa moral? Pode. Ela pode ser uma pessoa ética? Então, qual é a diferença dela para nós? Pode falar, Marcelo, você levantou a mão. Até a Idade Média, as duas palavras Eram iguais. sinônimos. Por quê? Porque não tinha um relativismo. Sim. E aí a pessoa que era moral, ao mesmo tempo era ética. Sim. Agora, como o relativismo diz que cada um tem a sua moral, tem a sua ética, aí eles dividiram a palavra. Mas a ideia é que era uma coisa só. Sim. Porque a Tanto que sociedade achava que era bom, individualmente a pessoa também achava que era bom. Hoje a gente faz essa distinção. Tanto que são conceitos que parecem iguais até hoje, na verdade, né? Parecem bem próximos. Porque eles têm, sim, essa linha tênue para dividir um do outro. Mas se uma pessoa não cristã, não transformada pelo sangue de Jesus, ela é ética, ela tem uma moral? Qual a diferença dela para você? Só para deixar claro, moral é uma palavra que vem do latim e ética vem do grego, mas era a mesma coisa até a Idade Média. Com o relativismo é que a gente começa a dizer, eu como indivíduo vou pensar minha moral, vou pensar minha ética, mas antigamente não tinha distinção. Sim. E esses conceitos do grego, do latim, está tudo na revista de vocês, na aula 16. Só para ilustrar uma linha tênue, por exemplo, eu acredito que todos aqui entendem que matar alguém é imoral. E a questão é, e se for com legítima defesa? Pegando um contexto de parto, de nascimento, onde tem que optar pela mãe ou pelo filho. E aí nós vamos percebendo que a ética e a moral, ela caminha numa linha muito tênue. Porque nem tudo que é ético é moral. Então é só para que percebamos que nós estamos falando de coisas que são abstratas em algum sentido, ou filosóficas. Entretanto, elas no dia a dia, nas nossas tomadas de decisões, elas acabam se tornando desafiadoras. Então, estou citando esse exemplo para que percebamos que não é tão simples assim no dia a dia. É mais ou menos isso que o pastor disse. Elas andam de mão dada. Ética e moral andam de mão dada. E na questão do relativismo mesmo, por exemplo, é complicado você ser eticamente correto ou eticamente moral, coletivamente. Porque às vezes você é preciso ser eticamente individual, moralmente individual. Então o relativismo talvez veio para separar as duas, ou para dar o direito de cada um decidir. Ele veio, mas não tanto para estragar, mas por uma coisa assim, quase que óbvia, né? Não sei se você tem que entender, porque parece que o relativismo veio para estragar o coletivo, que antigamente era. Mas eu acho que às vezes é preciso dar o individual a cada um, o direito, a cada um de ser. Mas de um certo modo geral a gente age eticamente e moralmente. Então vamos pegar isso que o Marquinhos falou, isso que o André falou e juntar para a gente responder a questão. Qual que é a diferença de uma pessoa que é ética, mas não
Deus. Vamos pegar a parte do relativismo, certo? Então, a cultura, o momento, a época, vai dizer que tal comportamento é melhor, é mais ético, é mais moral. Mas esse comportamento pode alterar conforme os anos, a época. O que nos ensina a como viver, mas nunca muda? A palavra de Deus. Então, o cristão, ele deve sim buscar a ética, buscar a moral, mas basear essa ética e a moral não no que a sociedade vai te dizer. Porque hoje em dia não, né? Isso sempre aconteceu. Mas hoje a ética e a moral é muito diferente do que Deus nos ensinou. E aí que entra a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo vai te dizer qual vai ser a sua ética, vai te dizer qual vai ser a sua moral. Você deve fazer um aborto? Para a sociedade? Sim, se você quiser. A Bíblia vai te direcionar para uma outra questão. E isso até por questões aparentemente simples. O irmão desabafou com você. Para os outros, pode ser só que você está desabafando a carga emocional que você recebeu. Mas para dentro da palavra, você está ferindo a ética, porque o irmão se abriu com você e você espalhou. Isso tem um nome, se chama fofoca. E a gente trata muitos pecados como aborto, sei lá o que, como pecadões. Mas a simples, e entendam várias aspas no simples, uma simples fofoca pode destruir um coração, pode destruir uma família. Então, quem vai dar esse direcionamento da sua ética, da sua moral e das suas virtudes, consequentemente, vai ser a autoridade de Cristo. Então, o que vai te diferenciar de uma pessoa que é bem comportada, que é boazinha, que é de família, que é tranquila, que não comete crimes, para você que é um regenerado e também não faz essas coisas, né? Pelo amor de Deus, vai ser a autoridade de Cristo. Então, nós cristãos, nós não seguimos apenas a ética do momento, a moral do momento, mas nós seguimos os valores estabelecidos por Deus. E isso, junto com a ética, junto com a moral, vai permear as nossas decisões. Transformados para transformar. Esse é o chamado da heresia. Vamos viver os valores do reino e mostrar ao mundo o poder da fé. Alegria que contagia, fé que renova, são valores que vêm do céu. Compromisso com Deus, amor pelo próximo, nossa vida reflete o Evangelho. Somos chamados a crescer em Cristo, a aplicar os valores do reino aqui. Com comunhão e dedicação, vamos a cada dia refletir. Assim a palavra do Senhor crescia e o número dos discípulos aumentava cada vez mais. A escola bíblica dominical é um lugar de aprendizado, crescimento e união. Aqui aprendemos sobre o amor de Deus e como viver nossa missão. Não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo nos guia com poder. Unidos pelo propósito divino, vamos vida transformar e o reino expandir. Transformados para transformar. O mundo precisa do nosso agir. Com alegria, fé e compaixão, seremos luz a refletir. Queremos mais do Senhor aprender e mais pessoas trazer para cá. Nossos amigos, vizinhos e familiares, como vamos todos juntos evangelizar. Porque a EBD não é um só lugar, é um chamado para crescer e influenciar. Vamos viver os valores cristãos e com o amor de Cristo o mundo impactar. Transformados para transformar. Somos a igreja, prontos para avançar. Na EBD crescemos em comunhão e levamos o amor de Deus em cada ação. Glória a Deus. Amém. Porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me
e ela foi escrita por Ana Maria. E ela diz o seguinte: salve, escola bendita, onde se aprende a verdade, sabedoria infinita, o verbo da cristandade. Bendita escola, onde todos podem se matricular, velhos, crianças, todos ela deve ensinar. Muitos são seus alunos, aqui e em todo o mundo. A todos, e o seu precioso ensino é muito fácil, mas profundo. Grande e florescente escola, que uma só ciência tem, e por toda a eternidade espalha a rosa do bem. Salve escola bendita, de poder universal, bendito seja a escola dominical. Esta é a história da EBD. Tudo começou no século XVIII, quando um homem chamado Robert Hicks percebeu que muitas crianças não sabiam ler e não conheciam a palavra de Deus. Foi então que nasceu a Escola Bíblica Dominical, um lugar onde as pessoas aprendem sobre Deus e sobre como viver segundo a sua vontade. E como diria Wesley, a obra do Senhor começa com as crianças. Por que a escola dominical é tão importante? Meu Deus. A EBD é onde aprendemos os valores do reino de Deus aqui. Crescemos na fé, descobrimos como amarmos ao próximo e aprendemos a viver como Jesus nos ensinou. A escola bíblica dominical é como uma semente. No começo parece pequena, mas quando cuidamos dela, regamos e damos luz, ela cresce forte e dá frutos. Cada lição da EBD nos transforma um pouco mais. E quando somos transformados, podemos transformar o mundo ao nosso redor. Então, aprender na EBD não é só para mim? Exatamente. O que aprendemos aqui deve ser compartilhado com outros. Assim, mais pessoas conhecem Jesus e vivem ao valor do bem. A escola bíblica dominical não é só um lugar de aprendizado, mas de crescimento, comunhão e transformação. Assim como a palavra de Deus crescia e se espalhava no tempo dos apóstolos, hoje a escola bíblica dominical nos desafia a sermos luz, trazendo transformação para a nossa vida, nossa igreja e nossa comunidade. Vamos juntos? Assim, a palavra do Senhor crescia e se espalhava, e o número dos discípulos aumentava cada vez mais. Atos 6:7. A nossa proposta desse dia, o nosso tema é transformados para. E a nossa divisa será projetada e agora a seguir. Nós leremos novamente e acredito que daqui a pouquinho os irmãos terão essa divisa
fixa na memória. Então, o texto bíblico nos diz o que mesmo? E a palavra do Senhor se espalhava, e o número de discípulos cada vez mais. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado por tudo aquilo que o teu Espírito Santo já repartiu aos nossos corações ao longo desta manhã, através das apresentações de cada classe, através da aula que tivemos, através dos cânticos, através das orações, através de cada gesto da tua igreja. E neste momento, ó Deus, eu venho suplicar ao Senhor que toda resistência à tua palavra seja quebrada no nome de Jesus, e que não haja nenhuma distração, mas que possamos estar centrados em Ti, naquilo que teu Espírito Santo tem a nos ensinar nesta manhã, para que de fato sejamos transformados segundo a tua palavra. Pai querido, que a tua vontade se cumpra em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Lucas fazendo pontuações ou fazendo destaques acerca do crescimento da igreja. Por isso quero te convidar a fazer uma viagem comigo no livro de Atos. O primeiro verso que eu quero te convidar a ler é Atos capítulo 1, verso 15, quando a palavra do Senhor vai nos dizer: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Pode voltar para o slide anterior, porque nós vamos ainda trabalhar exatamente os refrões, os momentos onde Lucas vai nos mostrando o desenvolver da igreja. Então, em Atos capítulo 1, verso 15, os discípulos estão no cenáculo. O que é o cenáculo? O cenáculo é um local preparado para a realização da Páscoa, ou realização de ceias, ou momentos de confraternização. E os 120 discípulos estão reunidos neste local, em oração, aguardando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Agora eu quero te convidar aí o capítulo 2 de Atos, verso 41. Observe a igreja do Senhor Jesus crescendo, observe a igreja do Senhor Jesus aumentando, porque o verso 41 vai nos dizer: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então Pedro prega no dia de Pentecostes, esclarecendo que aquelas pessoas que estavam ali reunidas não estavam embriagadas, mas elas tinham vivido a experiência do Espírito Santo. E ele então vai começar a pregar o Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento está apontando para Jesus. E naquele dia, as pessoas arrependidas foram acrescidas à igreja do Senhor. Vejamos agora o capítulo 4, verso 4 de Atos, quando o texto sagrado vai nos dizer: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Lucas está nos apresentando o desenvolver da igreja. Capítulo 5, verso 14. Vai me acompanhando, vai folheando sua Bíblia. Vamos lá. Capítulo 5, verso 14. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Capítulo 6, verso 7 é o texto que é a nossa divisa. Mas observe que há uma outra parte desse verso que não foi mencionada estrategicamente por causa da ênfase, mas observe que no final do verso 7 vai nos dizer que um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Capítulo 9, verso 31, mais uma vez nós percebemos a palavra do Senhor crescendo, a palavra do Senhor expandindo, a palavra do Senhor transformando, a palavra do Senhor alcançando corações. Observe o capítulo 9, verso 31, quando o texto sagrado vai dizer: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia,
continuava a crescer e a se espalhar. Capítulo 16, verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Capítulo 19, verso 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Capítulo 28, verso 38. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento nenhum. Agora abre no capítulo 29 de Atos. Achou? Não achou? Está do seu lado aí, olha só. E parafraseando então as expressões que estão nesses versos que nós lemos, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava através da Igreja Batista no bairro de Urbieta. Observe, meus queridos irmãos, que Atos não tem uma conclusão. Atos não tem um encerrar do livro, porque a história da fé continua. Observe que estamos aqui no primeiro século. A igreja de Jerusalém já não existia quando Lucas escreveu esse livro. A igreja do Senhor Jesus estava sofrendo pressões e perseguições. E esse livro de Atos foi escrito exatamente para encorajar a igreja a continuar prosseguindo, a continuar frutificando, a continuar avançando. E essa é a nossa missão. Essa é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus neste tempo chamado hoje. E esse é o desejo, meus queridos irmãos, de Deus para a sua igreja neste tempo. E façamos discípulos, e cresçamos, e para exemplificar e se espalhar a palavra de Deus. Eu quero agora te convidar a ir ao capítulo 17 de Atos. Deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 17. Capítulo 17, meus queridos irmãos, nós leremos alguns fragmentos deste capítulo. Nós encontramos o apóstolo Paulo situado na sua segunda viagem missionária. Capítulo 17, nós encontramos o apóstolo Paulo situado na segunda viagem, que começa lá no finalzinho do capítulo de número 15. E agora, no capítulo 17, ele vai passar por Tessalônica. Lembre-se que semana passada nós meditamos no capítulo 16, onde o apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos. Agora, ele já viajou 160 quilômetros e chegou à cidade de Tessalônica. E o capítulo 17 vai nos fazer menção da pregação do Evangelho em Tessalônica, na Bereia e também na cidade de Atenas. E quero então perguntar a esse texto que é a divisa da nossa EBD deste ano, como a palavra de Deus se espalhava. Pode passar o próximo slide. Como a palavra de Deus se expandia no Novo Testamento e especificamente no livro de Atos. E, em primeiro lugar, meus queridos irmãos, nós podemos perceber que essa palavra se espalhava nas sinagogas. O que era uma sinagoga? Uma sinagoga, meus queridos irmãos, era como se fosse uma escola bíblica. Sinagoga era um local de reunião que surgiu quando não havia mais templo em Jerusalém. O povo de Deus foi disperso, foi espalhado, foi exilado, e não havia mais então adoração em Jerusalém. E no período intertestamentário, lá pelo século 3 a.C., surgem as sinagogas. Surgem as sinagogas como um lugar onde se lia o Antigo Testamento, onde se lia a Torá, que é o Pentateuco. E ali os rabinos, os mestres ensinavam a palavra. E a palavra de Deus se espalhava dessa forma. Esse era o método que o apóstolo Paulo usava por onde passava. Vejamos então o verso 1 do capítulo 17, quando o texto sagrado vai nos dizer: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia o quê? Uma sinagoga dos judeus. Sinagoga era um lugar de ensino. Verso de número 10, vejamos mais uma vez. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados,
também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Como a palavra de Deus se espalhava em locais onde o Antigo Testamento era proclamado. As sinagogas tinham horários fixos de reunião. A sinagoga tinha os momentos onde a palavra ou o texto bíblico era lido. E era muito comum dar oportunidade a rabinos visitantes para que pudessem pregar ou ler o texto e fazer um arrazoado ou uma exposição. E o rabino chamado Paulo, meus irmãos, sempre tinha oportunidade, porque ele era do partido dos fariseus. Fariseu aqui, não entendamos no sentido pejorativo que temos hoje, mas entendamos como alguém zeloso, alguém que guardava a palavra, porque na origem dos fariseus é isso que nós encontramos, um zelo, um resgate da palavra de Deus. E observe que o rabino Paulo, que agora nós temos como enviado um apóstolo, ele sempre tinha oportunidade, quando ele lia o Antigo Testamento, fazia a leitura proposta daquele dia, ele mostrava que a palavra de Deus se cumprira em Jesus. A palavra de Deus encontrou o cumprimento do Filho de Deus, e ele é o Cristo. Então, como a palavra se espalhava? A palavra se espalhava através do ensino de Cristo. Vejamos ainda capítulo 17, versos 2 e 3. O texto sagrado vai dizer: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Vejamos ainda o verso número 11, quando Paulo também usará esse mesmo método, meus queridos irmãos. Verso 11: ora, esses de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato eram assim. Quantos períodos nós temos aqui hoje? Eita glória! Você está com ela aberta aí. Amém. Você pode se tornar nobre, portando a sua Bíblia, acompanhando, impulsando a palavra de Deus. A palavra então se expandia desta forma. A palavra também se expandia, meus queridos irmãos, através dos que creram. Ainda no capítulo 17, verso 4, vai nos dizer: alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Lerei somente o verso 5, agora vejamos o verso 13, quando o texto vai nos dizer: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá agitar e perturbar o povo. Verso 12, na verdade, me desculpe, diz: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Vejamos aí no verso 34, porque lá em Atenas também há conversões, e a palavra se expandia através daqueles que eram novos, decididos na fé. Verso 34 vai nos dizer: houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles mais algumas pessoas. Como a palavra se espalhava através dos novos decididos. E entendamos aqui, meus queridos irmãos, que cada pessoa que declarava a sua fé em Jesus, ele se tornava um agente de transformação. Cada pessoa decidida por Cristo, ele começava a proclamar as boas novas. E isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Por onde passarmos, precisamos ser sal e luz nessa terra. Como a palavra se espalhava naqueles dias, a palavra se espalhava em meio a conflitos, em meio às confusões, meus queridos irmãos. E observe que no verso 6 há uma afirmação muito interessante daqueles que se opunham
O verso 6, as pessoas denunciando Paulo e Silas, eles vão fazer a seguinte afirmação: esses que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até aqui. Parafraseando, é como se eles falassem: esses que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. E quando nós falamos de ética, de moral, quando falamos de valores do reino de Deus, precisamos entender que muitas vezes, por onde passarmos, acontecerá revoluções, porque nós somos chamados a andar na contramão deste mundo. Nós somos chamados, queridos irmãos, a viver os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores mundanos, dos valores terrenos. É interessante nós entendermos isso. E a palavra do Senhor, ela se espalhou também em meio aos conflitos. E por fim, meus queridos irmãos, a palavra se espalhou quando o apóstolo Paulo, pressionado muitas vezes pelas perseguições, partia para outro local. Vejamos o verso número 10, quando o texto vai nos dizer: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Verso de número 14 e 15, vai nos dizer: então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Paulo, Silas e Timóteo continuavam em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram-no, trazendo por ordem a Silas e a Timóteo para que fosse encontrado o mais depressa possível. Então, a palavra do Senhor se espalhava porque, por muitas pressões de perseguição, o apóstolo Paulo se movia para outro local. E o que acontece diferente disso é em Atenas, onde Paulo não é expulso da cidade. Mas nós precisamos entender que não é meramente a oposição que impulsionava a obra da proclamação do Evangelho, e sim o governo e a atuação do Espírito Santo. Então, nesses 5 aspectos, nós encontramos, meus queridos irmãos, a palavra de Deus se espalhando. E eu quero ainda chamar a nossa atenção para o fato, meus queridos irmãos, que a cidade de Tessalônica, a cidade de Bereia e a cidade de Atenas constituem 3 públicos que nós temos nos dias de hoje. 3 grupos de pessoas que nós temos em nossos dias. Em Tessalônica, nós encontramos o grupo dos religiosos. E eu aprendo então, à luz do livro de Atos dos Apóstolos, que a palavra do Senhor cresce e transforma entre os religiosos. E é interessante nós entendermos que a cidade de Tessalônica era uma cidade que ficava a 160 quilômetros de Filipos. Era uma cidade que tinha 200.000 habitantes aproximadamente. É interessante nós aqui mencionarmos que o apóstolo Paulo chega lá não porque estava tudo bem, não. Ele tinha sido açoitado na cidade de Filipos. Ele tinha sido encarcerado. Ele não está chegando de uma colônia de férias. Mas observe que isso não abateu de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo chega em Tessalônica e fica ali por 4 a 6 meses naquele local. E o texto aqui que nós lemos vai fazer menção de que ele permanece por 3 semanas discutindo as Escrituras. 3 semanas falando da palavra de Deus. 3 semanas expondo a palavra do Senhor. E ali nós encontramos um grupo, meus queridos irmãos, que tinha contato com a Bíblia daqueles dias, mas não conhecia Jesus. Eles estavam numa sinagoga, entre pessoas que entendiam que o Antigo Testamento, ou a Bíblia daquela época, era a palavra de Deus, mas eram pessoas que não tinham experiência real com Jesus. 3. Muitos têm até textos bíblicos no carro, ou têm roupas ou chaveiros com dizeres bíblicos, mas isso não significa que essas pessoas são salvas por Cristo. Isso não significa que essas pessoas tiveram uma experiência pessoal com Jesus. E eu percebo bem que o apóstolo Paulo vai a esse local, onde havia pessoas que eram religiosas, mas que não tinham essa experiência real. E qual é a forma que o apóstolo Paulo vai
persuadir essas pessoas. O apóstolo Paulo não lança mão da sua lógica ou da sua capacidade intelectual. Lembremos aqui que o apóstolo Paulo é um poliglota. Lembremos que o apóstolo Paulo é alguém estudado aos pés de Gamaliel. Lembremos aqui, meus queridos irmãos, da capacidade que o apóstolo Paulo tinha. Mas observe que o texto bíblico vai nos dizer que ele parte das Escrituras. Versos 2 e 3, o apóstolo Paulo vai falar acerca da palavra de Deus, porque é por meio dessa palavra que o Espírito Santo transforma as vidas. É por meio dessa palavra que podemos ter um relacionamento profundo com Deus. E o primeiro grupo, então, que nós temos aqui, no capítulo 17, é o grupo de pessoas religiosas. O segundo grupo que nós temos, meus queridos irmãos, a 80 quilômetros de Tessalônica, é o grupo de pessoas indagadoras, os bereanos. A cidade de Bereia, o povoado de Bereia, ficava fora de uma rota comercial. Era uma cidade que não ficava, vamos dizer, na avenida principal, parafraseando. Mas, pelas circunstâncias, o apóstolo Paulo tem que passar ali daquele local e talvez ficar hospedado ali. E os bereanos são muito parecidos com os mineiros. Você é desconfiado. Sim ou não? Os bereanos também. Os bereanos, eles eram desconfiados, vamos dizer assim. Podemos, de uma forma mais bonita, dizer, eles eram interessados. Interessados na palavra. E o texto vai fazer menção dessa nobreza deles, porque eles examinavam tudo. O verso 11 vai nos dizer isso. Eles examinavam para ver se aquilo que o apóstolo Paulo falava era assim. É interessante nós entendermos, meus queridos irmãos, que essa atitude de averiguação é muito importante nos dias de hoje, onde nós temos mensagens pipocando no YouTube, mensagens de tudo quanto é jeito, videozinhos rápidos, e nem sempre as mensagens que nós recebemos ou assistimos, elas estão em consonância ou em harmonia com o Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós temos mais autoajuda do que ajuda do alto. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos mais confissão positiva ou aquela ideia de que aquilo que você falar vai acontecer do que a sujeição à palavra de Deus. Faz-se necessário nesses dias estarmos entre os bereanos, entre aqueles que checam as coisas, entre aqueles que indagam, mas não podemos fazer também dessa indagação ou desse questionar uma barreira para uma experiência pessoal com Cristo, porque é um outro extremo também, e a Jade mencionou de alguma forma isso. Falar de virtudes espirituais sem Cristo é um liberalismo teológico. Falar de virtudes espirituais sem a pessoa de Cristo é achar que na força do nosso braço nós alcançaremos algo. É excluir os milagres, é excluir o poder de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos sim ter discernimento, discernir as profecias, discernir aquilo que acontece, mas nunca perder no nosso coração a fé. Nunca achar, meus queridos irmãos, que é na força do nosso braço que alcançaremos a graça de Deus. E no nosso dia de processo discipular como igreja, o ideal é que mulheres indagadoras sejam discipuladas por outras mulheres, homens indagadores sejam discipulados por outros homens, porque isso produzirá santificação e edificação da igreja. Então, no capítulo 17, nós encontramos o apóstolo Paulo anunciando e espalhando a palavra entre pessoas de contexto religioso ou pessoas acostumadas com coisas da fé, mas sem relacionamento com Deus. Nós encontramos o apóstolo Paulo também no capítulo 17 anunciando a palavra entre pessoas que eram indagadoras, questionadoras, mas por fim nós encontramos também o apóstolo Paulo apresentando a palavra num contexto intelectual. Vamos ler juntos essa conclusão? A palavra do Senhor crescerá à medida que for anunciada. Proclamemos a todas as pessoas na dependência do Espírito. Amém. E você encontrará
se colocar à disposição de Deus pessoas de vários tipos. Pessoas religiosas, pessoas questionadoras e pessoas intelectuais. Mas isso não é indicador que essa pessoa tenha tido uma experiência real com Deus. Esses atributos ou essas características não indicam que uma pessoa nasceu de novo. Porque nós não entramos no reino dos céus porque somos bons ou porque fizemos algo de bom. Nós não entramos no reino de Deus porque sabemos muito. Nós não entramos no reino de Deus porque somos desconfiados. A única forma de entrar no reino de Deus é através de novo nascimento. É necessário nascer de novo. É necessário crer em Jesus. É necessário ser transformado pela palavra do Senhor. Sabe uma coisa? Com o passar do tempo de caminhada, às vezes nós ficamos muito parecidos com pessoas religiosas, acostumados com o sagrado, digamos assim. E cada culto se torna só mais um culto. Cada encontro como esse se torna só mais um encontro. E nesse sentido nós precisamos ser transformados. Para que esses encontros sejam lugares de adoração e de relacionamento com Deus. Se não vigiarmos o nosso coração, estaremos entre os indagadores, mas não para o bem, mas para o mal. Acompanhando as coisas para dizer, olha, isso aqui não foi legal, isso aqui não foi bem. E aí, perdemos essa dimensão relacional e transformadora do Evangelho. A escola bíblica dominical, meus queridos irmãos, ela não tem a finalidade de nos tornarmos mais inteligentes. É claro que isso é uma consequência. É claro que aqui sim é um lugar de cultura, sim. Mas a coisa mais importante é que tenhamos relacionamento com Deus. É que sejamos transformados pela palavra. É que sejamos santificados. E que sejamos, a partir dessa palavra, agentes de transformação. E por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a orar o Senhor.